Como o sol a despontar.
miosotes voltam a florir num jardim de esperanças, pois ninguém está sozinho. Nosso espírito não é mais criança. Não se perca entre os vícios, chama eterna é pra brilhar, e é driblando a própria dor que se aprende a amar. E ter consciência é o voo mais alto, mãos estendidas para doar, na esperança de uma nova vida, um mundo novo encontrar. Amanhã colheremos o que hoje plantar, enquanto aos lírios colhidos mais uma etapa se cumpriu no aprendizado que nos leva à luz. E ter consciência é o voo mais alto, mãos estendidas para doar. E ter consciência é o voo mais alto, mãos estendidas para doar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações.
luz, quanta luz. Olá, queridos irmãos, espero que estejam todos bem. Então, chegamos a mais uma palestra do nosso tratamento espiritual dessa noite. Eu convido vocês a nós sintonizarmos para realizar a nossa prece de início do tratamento. Lembro a todos da importância de manter um vasilhame com água para que ao final do tratamento, do passe, essa água seja fluidificada, e vocês possam fazer uso no tratamento de vocês. Então, vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Senhor Jesus, divino amigo, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade do estudo do tratamento desta noite. Abençoe e ampara, Senhor, todos os lares, de todos que aqui assistem à palestra da noite, participam do tratamento. Ilumina, Senhor, os nossos corações, que estejamos sempre sintonizados ao bem e ligados a Ti. Obrigada por tudo, que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite. Meus amigos, o nosso tema de hoje vai estar falando sobre a fé e a caridade. A gente vai estar falando sobre um tema que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente vê como Jesus sempre nos deixou aquele ensinamento, amar ao próximo como a nós mesmos, e amar também, a Deus aí sobre todas as coisas. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas virtudes, fé e caridade. A gente entende as virtudes, como sendo muito, próprias dos espíritos que estão aí num progresso já, no caminho da evolução, adquirindo aí, valores morais, grandes como a paciência, a caridade, a humildade, E a gente tem aí também a generosidade, a caridade e a fé, A gente tem a temperança, a justiça, também são virtudes muito importantes, Mas a gente entende que todas elas, quando elas vêm, atribuídas da fé e da caridade, elas se tornam imensamente, maiores, A gente vê também que caridade e fé andam juntas, de mãos dadas, mas que para isso a gente precisa, realizar um grande exercício, interior, Pode-se existir fé, termos fé dentro de nós e ainda não termos exercido tanto assim a virtude da caridade. Porém, para todo aquele que exerce a caridade, ela se torna imensamente, mais efetiva e valorosa se ela é atribuída da fé. Então, elas são assim como penhores, de presença de virtudes, amor, de bondade, no espírito que
né, pratica e exerce, né? Jesus nos deixa esse exemplo. Ele fala: eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter os homens numa ordem social e nem mesmo de fazê-los felizes, né? Então Jesus já nos deixava isso como exemplo, né? Caridade e fé, para que elas aconteçam e sejam exercidas na nossa vida de uma forma plena, importante que elas andem juntas, né? Inclusive, ele até alerta: caridade é impossível sem a fé, né? E vocês já se perguntaram o que seria a fé? A fé, ela vem do latim, né? E a gente entende como aquela opinião firme, né? De que algo é verdade, de que mesmo sem prova, ou que a gente não tenha como ter algo objetivo para verificar, né? Que a gente tenha como confirmar aquilo de uma forma concreta, a gente tem absoluta confiança e certeza de que aquilo que a gente acredita é verdade, né? Esse sentimento é o sentimento mais, assim, mais fácil da gente ilustrar a fé, né? Lá nos Hebreus a gente vê que tem uma passagem que eles nos falam, né? Que tá colocada como deixando claro, né, que quando a gente ora de fé firme, né, a fé se torna aí o fundamento de todas as coisas, né, e a prova, né, de que as coisas, mesmo que a gente não as veja, elas existem, né. E Kardec também deixou um pouco, né, dessa mensagem quando ele fala que fé inabalável é a que pode encarar a frente a razão em qualquer época da humanidade. Então, o Kardec, ele nos coloca que, independente da época que a gente esteja, né, a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão, né. E a gente pode encontrar, né, a fé e essa verdade em impulsos generosos de diversas religiões, né, não só na doutrina espírita, né, até mesmo pessoas sem religião. E isso é um exemplo também no caso daquela caridade mais austera, né? Que só pode ser exercida por abnegação, verdadeiramente por abnegação, né? Pelo sacrifício, aquele sacrifício constante, de que o espírito se esforça valorosamente por né, exercer, né? Um exercício de uma caridade que foge a qualquer interesse pessoal, né? Qualquer interesse egoísta, né? A não ser, assim, é imbuída por praticamente, simplesmente pela fé que pode inspirá-la. Nesse sentido, a caridade e a fé, né, nos falam, né, de quão longe, quão perseverante essas duas virtudes juntas podem chegar, né. Caridade, a gente sabe que ela vem, né, de caritas, quer dizer amor também, né, então caridade, ela tá extremamente vinculada ali ao amor, né, e esse termo, ele vai evocando na gente, às vezes, aquela ideia de esmola, aquela ideia da caridade material, né, que significa, muitas vezes, vou viver de caridade, vou viver de esmolas, quando, na verdade, o sentido real da caridade, como entendia Jesus, é o sentido da benevolência, né? A benevolência para com todos, a indulgência, né, para as imperfeições dos nossos próximos, a imperfeição alheia, o perdão das ofensas, tudo isso está imbuído, né, na caridade. E tem um comentário que Kardec nos deixa, onde ele fala que o amor e a caridade são complementos da lei da justiça, né? Porque amar o próximo, ele fala que amar o próximo é fazer para ele todo o bem possível, né? Que a gente desejaria que fosse feito, né, para nós mesmos, né? Tal qual o sentido de que Jesus nos disse: amai os outros como, né, como irmãos, sempre, né? E a gente acaba percebendo que aquele espírito, aquele homem verdadeiramente valoroso, ele vai ser aquele, e caridoso também, vai ser aquele homem que procura, né, levar a partir das virtudes morais, né? E não rebaixar os seus companheiros de jornada, né? Os espíritos que estão ali com ele, que olha para as pessoas não de cima
para baixo, inferiorizando o seu irmão ou os próximos que estão ao lado deles. Não, né? Pelo contrário, o espírito que pratica a caridade e a fé, ele tem a tendência a ser aquele espírito que vai, né, agir para com os outros buscando diminuir a distância que os separa, né, e não aumentar essa distância, né. Então a gente sabe que a caridade, ela é a virtude por excelência. A gente, né, costuma falar que ela constitui uma das maiores, né, expressões do sentimento humano, de amor, né, de bondade, que eleva, né, o espírito, né, e se encontram nos espíritos que buscam, né, de certa forma, ter firmeza, né, nas suas atividades do bem, né, e nisso fica aí algumas perguntas. Então, tá, mas será que a esmola é caridade? É uma pergunta que fica, né? A gente fica se fazendo às vezes, né? Porque muitas vezes é confundida, né, com isso. É vulgarmente confundida, na verdade, né? Porque com a caridade confundida com uma esmola, é aquela caridade que excede, né, sobre qualquer aspecto, né, as doações externas, né, que o homem supõe que ela vai se encerrar ali, né. Então, na verdade, a gente entende que, claro que não, a esmola evidentemente ela não merece reprovação, mas sim a forma como ela é dada. A forma como ela é dada que diz, que denota, né, se ela vai ser dada de uma forma não positiva, né, por exemplo. E a gente vai percebendo que o homem de bem, à medida que o homem vai se melhorando, né, ele vai compreendendo mais a caridade segundo o pensamento do Cristo, mesmo como Cristo nos deixou, né, vai ao encontro daqueles irmãos que estão sofrendo, sem esperar que lhe seja dado nenhuma recompensa em troca, sem esperar que seja visto ou que tenha notoriedade, né, por isso. À medida que o Espírito vai, né, se engrandecendo e crescendo, então a gente vai verificando que a caridade ela pode ser exercida de uma forma não ostensiva, né, e que não rebaixe, né, aquele a quem a caridade é oferecida, né. Então, será que por causa disso a gente não deve doar mais nada? Não, na verdade não. Sem dúvida é valioso esse gesto, né? A caridade material ela é importante, né? Mas a gente tem que lembrar também da caridade moral, que é, sem dúvida nenhuma, que muitas vezes a gente esquece, né? A gente não pode restringir a caridade a oferendas, né, transitórias de cunho material. Elas são importantes, principalmente em momentos de sofrimento, momentos em que os nossos irmãos estão passando, às vezes, né? A gente viu agora, a gente em pandemia, como foi o início dessa pandemia no Brasil, quanto foi necessário que fossem recolhidas doações para ajudar aquelas famílias que ficaram, né, sem o seu sustento, sem os seus empregos, que não tinham como se manter parados sem trabalhar. Então, a gente vê aí que o alcance da caridade material é assim, indubitavelmente importante, né? Mas a gente tem que lembrar que não pode se restringir a isso, né? Os espíritos precisam, né? Todos nós que estamos aqui encarnados na Terra precisamos do pão, do alimento, né? Da matéria, mas precisamos, sobretudo, também do amor, da fé, né? Dos ensinamentos. Então, que a gente possa, né? Aí ter na nossa mente, né? Lembrar aí desses espíritos valorosos que passaram aqui pela Terra e que nos deixam tantos exemplos, né, daquela caridade despretensiosa e, né, de mãos dadas completamente com a fé. A gente tem Vicente de Paulo, João Bosco, a Maria Teresa de Calcutá, Chico Xavier, quantos, né, exemplos, a Irmã Dulce. Então a gente tem aí vários exemplos de espíritos valorosos que nos deixaram aí, eles se transformaram mesmo em apóstolos da caridade, nos deixaram muitos exemplos, né, de como que a gente pode estar fazendo, né, também, né, nas nossas vidas. Tudo que a gente tem que lembrar que em termos de valores transitórios mesmo. A gente pode, né, deve
tá ofertando sempre o melhor da gente, tesouros aí do nosso amor, da nossa, né, dos nossos bons sentimentos, porque eles é que a gente sabe que vão realmente fazer a diferença, né, levar, né, um pouco de fé, de esperança, de saúde, de alegria de viver para aqueles que precisam, né? Então a gente vai encerrar, né, a nossa palestra de hoje, né, reforçando isso, né? A importância de unir essas duas virtudes tão valorosas, né? Lembrando que ter fé, né, e praticar a caridade, ela nos ajuda nessa conquista da melhora íntima, para que a gente possa estar conquistando a nossa felicidade, que a gente sabe que não é desse mundo, né? Jesus já nos dizia isso, ele falava, né? Sim, meus filhos, é inútil querer o homem, né? Enfim, se iludir com seus destinos terrenos, nossa felicidade não é desse mundo, né? Cristo já nos deixou isso, né? E Kardec pergunta aos espíritos, né? Será que o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa, né? E os espíritos respondem que não, pois a vida da Terra foi dada pra gente como expiação, né? Então, da gente depende ser feliz, né? Mas com certeza, a felicidade verdadeira não é daqui. E quanto mais a gente conseguir desenvolver a fé, né? E a caridade, mais próximos nós vamos estar de conhecermos essa felicidade que o Cristo nos prometia, né? Então, a gente possa aí levar esse sentimento de fé, de esperança para quantos corações estiverem próximos a nós e que possamos alimentar a fé interior ali, ó, dentro do nosso coração, né? Acreditando mesmo aquela fé que não duvida, né? E Cristo nos disse muito isso, né? A gente pode, né? Tendo fé, a gente arrasta montanhas, né? Faz coisas das quais a gente nem pode imaginar, né? E lembrarmos sempre aí da caridade como essa virtude de mais alto escalão, né? Para que a gente possa desenvolver no nosso dia pequenas atitudes, né? Todos os dias que vão nos transformando cada vez mais para sermos pessoas melhores, né? Praticarmos a verdadeira caridade, né? E lembrando que tudo isso que a gente pratica, os nossos semelhantes, né? Retorna também pra gente, né? Bênçãos de luz, de acalento, né? Então deixo vocês, né? Nessa noite com essa pequena reflexão sobre a fé e a caridade, que a gente possa, né? Se encontrar aí outras vezes nas palestras, tá bom? Então, boa noite. Não esqueçam de separar o vasilhame com água e de fazer a nossa prece e encaminhar para o passe, tá bom? Graças a Deus, meus irmãos. Busquemos nesses momentos unir os nossos pensamentos, buscar o melhor local que pudermos. As nossas águas já estão no local para ser fluidificadas. Vamos então nos prepararmos para que possamos receber o passe virtual. Busquemos o Senhor Jesus através do nosso pensamento. Formamos a sua imagem em nossas mentes. Respiremos profundamente para que possamos sintonizarmos, fechemos nossos olhos. Vamos sentir a presença dos nossos amigos espirituais. Recordar o Senhor Jesus quando Ele aqui esteve. E lembrar que Ele nunca ia nos deixar, que Ele estaria sempre conosco. E ter a certeza que este Mestre amigo está nos amparando, nos envolvendo no seu amor e na sua proteção. Senhor Jesus, amigo querido, aqui estamos reunidos em Teu nome, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai. Primeiramente, Senhor, agradecido sempre, Mestre,
e te pedimos a proteção para esse tratamento. Permita, Senhor, que o teu amor possa estar presente, Senhor, envolvendo todo o tratamento. Graças a Deus. Vamos nesses momentos, meus irmãos, sentirmos debaixo de uma cachoeira de águas cristalinas, cachoeira de luz caindo como gotas de água, penetrando em nossas cabeças, irradiando em todo o nosso ser. Sintamos essas energias que fazem uma limpeza em todo o nosso corpo físico e perispiritual, retirando angústias, tristezas, mágoas, todos os problemas físicos que possam estar nos prejudicando, problemas perispirituais, todos eles. Cachoeira de águas cristalinas. Façamos uma respiração, mentalizando essas energias. Graças a Deus, meus irmãos. Agora nós vamos receber energias do refazimento. Lembremos do sol, do Mestre Jesus, iluminado como este sol, que nos banha, envolvendo todo o corpo físico e perispiritual, regenerando, equilibrando, transformando, fortalecendo. Sintamos essas energias, respirando profundamente. Graças a Deus. Agora nós vamos pedir a Jesus que nos envolva nas luzes necessárias para a fluidificação das águas, com os bons espíritos que aqui estão. Nós te pedimos, Senhor, que as energias do plano maior da vida e as energias de toda a terra, dos campos, das matas, rios, mares, possam envolver esses vasilhames, transformando estas águas em remédio, amparando, Senhor, todos que dela fizeram uso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Que Deus seja louvado agora e sempre. Graças a Deus. Os miosótis voltam a florir num jardim de esperanças, pois ninguém está sozinho. Nosso espírito não é mais criança. Não se perca entre os vícios, chama eterna é pra brilhar, e é driblando a própria dor que se aprende a amar. Estendidas para doar, na esperança de uma nova vida.